Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos e, como em todas as sextas-feiras, buscamos estudar a obsessão nos seus mais variados graus e matizes e temos visto, nos dois últimos encontros, um dos capítulos do livro Missionários da Luz, por André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, em que ele nos traz ali situações que ocorrem através da incorporação. Recordando rapidamente, era um grupo que aguardava a manifestação de um amigo que pertencia, companheiro daqueles trabalhadores, e todos os familiares e os amigos estavam desejosos dessa manifestação. E é o que estava ocorrendo, né? Com todos os cuidados que foram preciso tomar ali para auxiliar a Otávia, que tinha ficado muito sofrida, né, com a rudeza do marido, mas a situação foi contornada e ela acabou indo ao trabalho e estava tudo caminhando, né? O Dionísio conseguia, através dela, ir expressando ali os seus sentimentos. Então vamos continuar, porque é nesse momento que nós estamos. E o André Luiz coloca: reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Ali também, Dionísio era um elemento que aderia às faculdades de Otávia. Otávia era médium. Utilizando-as na produção de valores espirituais que lhe eram característicos, mas naturalmente subordinado a médium, sem cujo crescimento mental, fortaleza e receptividade não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávia vigilante. A casa física era o seu templo, que urgia defender contra qualquer expressão desequilibrante, e nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir-lhe maior afastamento, porquanto lhe competia guardar as suas potências fisiológicas e preservá-las contra o mal perto de nós outros ou à distância de nossa assistência afetiva. A nossa atmosfera de harmonia, porém, não conseguia sossegar a perturbadora expectativa dos companheiros encarnados. Entre nós prevaleciam o controle, a disciplina, o autodomínio. Entre eles sopravam o desequilíbrio e a inquietação. Exigiam um Dionísio homem pela boca de Otávia, mas nosso plano lhes impunha um Dionísio espírito pelas expressões da médium. A família humana aguardava o pai emocionado e ainda submetido a paixões menos construtivas, mas auxiliávamos o irmão para que sua alma se mantivesse calma e enobrecida em benefício dos próprios familiares terrenos. Então, percebemos claramente que aquilo que Alexandre temia estava ocorrendo, né? A médium, a Otávia, ela conseguia expressar, mas de uma forma, vamos entender, como uma intérprete, mas nessa interpretação era ela
vestindo os sentimentos, vestindo as palavras do espírito Otávio. E para esse grupo de pouco entendimento, que acha que uma manifestação se dá como se estivéssemos falando, ouvindo o outro que partiu exatamente, né, com as entonações, tudo, pouquíssimos médiuns têm essa condição, né, de permitir ali até uma mudança no semblante, uma mudança no tom da voz, assim como na psicografia, há médiuns que têm ali a letra do espírito, ou pelo menos a assinatura do espírito, né? Outros já não conseguem. Então, são as condições de cada médium, mas ela, muito trabalhadora, batalhadora, segundo André Luiz está aqui nos relatando, ela estava ali vigilante, e por estar vigilante, que era o dever dela, né? Aqui no caso, não aconteceria nada de desastroso, mas o médium é doutrinado, ele aprende a vigiar, né? Então, conforme ela vigia, é a sua personalidade ali nesse enxerto, né? Nesse enxerto. Então, havia um enxerto, né, de uma planta nova, que seria o Dionísio, mas ela estava ali, né? Então, isso vai causando ali uma expectativa, um desconforto. Então, vamos lá. Falava o comunicante sob forte emotividade, mas Alexandre e Euclides, ocupando-se respectivamente dele e da intermediária, fiscalizavam-lhe as atitudes e palavras para que se manifestasse tão somente nos assuntos necessários à edificação de todos, responsabilizando-o por todas as imagens mentais nocivas que a sua palavra criasse no cérebro e no coração dos ouvintes. Então, ele também estava sendo muito vigiado, porque ali ele tinha que manter-se dentro de um padrão, trazendo um ensinamento, um conforto para todos, mas sem partir para determinadas particularidades que não trariam aprendizado a ninguém. Em vista disso, o comunicante portou-se em todos os pontos da mensagem falada com admirável dignidade espiritual, fazendo, porém, verdadeiros prodígios de disciplina interior para calar certas situações familiares e conter as lágrimas estancadas no coração, né? Então, ele se condicionou a não se entregar como Dionísio homem, né? Manteve-se como Dionísio espírito, porque como Dionísio homem, ele ia entrar nas particularidades da família, né? Aquelas coisas naturais que ficam marcadas, aquelas preocupações todas, né? Depois de falar quase 40 minutos, olha, surpreendente. Dirigindo-se à família e aos colegas de luta humana, Dionísio despediu-se repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre lhe ditou comovido. Então, a oração nem veio exatamente dele, veio de Alexandre, que foi ditando para ele e ele passando para médium. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal. Então, ele tomou cuidado para fazer-se notado, né, para dar ali a sua identidade. Então, ele procurou possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental, com o encerramento, iniciaram-se as apreciações, verificando-se que 4/5 dos assistentes
4/5 é dividir ali, né, em 5 partes. 4 dessas partes não aceitavam a veracidade da manifestação. Somente a esposa de Dionísio e alguns raros amigos sentiram-lhe efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho: impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele o comunicante, teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Outro dos filhos de Dionísio ajuntou levianamente: não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais se recordam do carinho devido aos filhos? No grupo em palestra, formado em um dos recantos da sala, começou a insinuação maledicente. Apenas a viúva e mais 3 irmãos de Ideal se mantinham juntos da médium, incentivando-lhe o espírito de serviço por meio de palavras e pensamentos de compreensão e alegria. Nos agrupamentos onde os filhos externavam ingratas impressões, um amigo tocado de cientificismo afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávia conhece todos os pormenores de sua vida passada. Permanece quase que diariamente em contato com a família. E o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. E depois de lançar a cinza do cigarro em pequenino vaso próximo, acrescentava mordaz: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Então vejam a maledicência, que em outras circunstâncias é preciso sim uma análise. É preciso sim um aprendizado, é preciso sim a identificação, se foi o espírito, se aquilo veio da própria médium, trazendo ali naquele desejo de trazer um conforto para a família, né? Buscando ali nos recônditos das suas recordações, né? E trazendo ali uma manifestação, mas que viria dela, né? Não conscientemente, porque se fosse conscientemente não é animismo. Conscientemente seria mistificação. Coisa que essa médium Otávia, com certeza, acredito que todos sabiam da sua honestidade, né? Mas catalogaram como animismo. Então, os conhecimentos que ela trazia, né? Vieram à tona, surgiram à tona ali, até conhecimentos que teve junto de Dionísio, junto da família, e foram sendo colocados num processo anímico vindo dela mesma. Mas não foi isso que se deu. Na verdade, era um grupo despreparado, né? Um dos rapazes presentes arregalou os olhos e perguntou de súbito: considera, porém, o senhor que Dona Otávia seria capaz de enganar-nos? Não conscientemente, tornou o cientificista com um sorriso superior. Entretanto, inconscientemente, sim. A maioria dos médiuns é vítima dos próprios desvariamentos emotivos. As personalidades comunicantes em sentido comum representam criações mentais dos sensitivos. Tenho estudado pacientemente o assunto para não cair, como acontece a muita gente, em conclusões fantásticas. Há que fugir do ridículo, meus amigos.
Continuando a sorrir sarcástico, acentuava triunfante. As imersões do subconsciente nas hipnoses profundas conseguem desnortear os mais valentes indagadores. E como se as palavras difíceis e as referências preciosas representassem a derradeira solução do assunto, prosseguia enfático. A fim de corrigir os desbordamentos da imaginação no espiritismo, criou-se a metapsíquica para dirigir as nossas pesquisas intelectuais. E não podemos esquecer que o próprio Richer morreu duvidando. Não lhe bastaram dezenas de anos consecutivos no estudo sistemático dos fenômenos. As próprias materializações não lhe asseguraram a certeza da sobrevivência. Portanto, então, a gente percebe que ele, que tinha importante o caráter investigativo, mas ele trazia o pessimismo, né? Porque se ele estudasse outros estudiosos cientistas, eles veriam que muitos, como William Crookes, Ernesto Bosano, Aksakov, quantos estudaram pelo lado da ciência e se renderam às evidências da continuidade da vida, da comunicação dos espíritos com os encarnados. Mas ele era cético. O problema não é ele ser cético, o problema é o prazer em minar o trabalho, né? E quem lhe dava essa segurança absoluta de que ele estava com a razão? É a prepotência, né? A reduzida assembleia escutava-lhe a palavra importante como se ouvisse um oráculo infalível. Em outro recanto do salão, comentava-se o mesmo assunto discretamente. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade. Nada de novo. Para mim, as palavras de Otávia procedem dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente com respeito à possível presença do nosso velho amigo. Seria muito desinteressante a esfera dos desencarnados se apenas proporcionasse ao que nos precedem as frivolidades que o suposto Dionísio nos trouxe. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. O grupo abafava o riso franco. Nunca experimentei tanta decepção como nesses instantes em que examinava o processo de incorporação mediúnica. André Luiz está falando que ele nunca havia vivido tanta decepção. Era um grupo despreparado. E uma das coisas que a gente pode notar pelo despreparo é marcar o dia, a vinda do espírito. Nós cansamos de aprender que tudo tem que ser espontâneo da nossa parte, não da espiritualidade, porque a espiritualidade amorosa se encarrega, como vimos, de levar o espírito, de permitir a manifestação, de tomar todos os cuidados, né? Mas se tivesse acontecido naturalmente para aqueles que frequentam e não estivessem lá apenas pela curiosidade, o andamento teria sido outro, no meu entendimento. Até o próprio Dionísio se sentiria mais preparado para as colocações. A médium se sentiria mais preparada, porque ela não sentiria o bombardeio dos questionamentos que estavam jogando. Nós vimos aqui os filhos pedindo isso, aquilo. E tudo isso atinge o médium, tudo isso atinge o espírito,
né? Trazendo, claro, né? O que poderia ter sido de uma forma não alcança o esperado, que era justamente uma preocupação do Alexandre. A própria médium, nesse dia, não estava tão preparada como em outros, por todo as tristezas, né, a situação delicada que ela tinha vivido com os maus tratos do marido, né? Então, e a debilidade orgânica, inclusive, em que ela se encontrava, né? Então, era um grupo despreparado, que ao invés de concentrar-se, sentir, se tivessem se concentrado, teriam, como a esposa e como 3 médiuns trabalhadores dali, sentido a presença de Dionísio, que não veio para satisfazer curiosidades pessoais da família, de repente problemas financeiros, problemas de, enfim, né? Mas falaram que estavam vivendo muitos problemas, mas ele não veio para isso. Ele veio para mostrar a imortalidade da alma e aguçar nós não temos aqui o texto do que ele falava, não é? Mas com certeza para aguçar ali essa certeza de que a vida continua, né? E de que ele estava vivo e que continuava sentindo, vivendo. Esse é o propósito das manifestações, e não resolver os problemas familiares, que cabem aos familiares resolver com a ajuda dos espíritos bons de Deus e de Jesus, quando nos dirigimos a eles. Ajudas em que sentido? Não de resolução de problemas, mas de inspirações, de fortalecendo o nosso ânimo dentro daquilo que pedimos, daquilo que rogamos. Mas vamos continuando. Ninguém ali ponderava as dificuldades com que Euclides, o bom cooperador espiritual, fora defrontado para trazer à casa o conforto daquela noite. Ninguém ponderava sobre a luta que o acontecimento representava para a própria médium, interessada em servir com amor na causa do bem. Os companheiros encarnados sentiam-se absolutamente credores de tudo. Os benfeitores espirituais, na apreciação dos presentes, não passariam de meros servidores dos seus caprichos a voltarem do além-túmulo, tão somente para atender-lhes ao gosto de novidades. Com raríssimas exceções, ninguém pensou em consolo, em edificação, em aproveitamento da experiência obtida. Em vez de agradecimento, da observação edificante, cultivava-se a desconfiança e a maledicência. Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desapontamento, agravado pelas advertências da véspera, mas, praticando o seu culto de amor e gentileza, o instrutor recomendou-lhe o afastamento, confiando-lhe aos cuidados a entidade comunicante que deveria regressar sem perda de tempo ao lugar de origem. O instrutor acercou-se de mim, compreendeu-me o espanto e falou: "Não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações." Mostrou a fisionomia confiante e sorridente e acentuou: "Além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia raramente se dispõem a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar na providência do Pai, trabalhando sempre para o melhor." Em seguida, fez algumas recomendações a alguns amigos que ficariam na tenda de realização espiritual e falou: "Vamo-nos." Ao nos afastarmos, rente à porta, um cavalheiro dizia ao diretor dos serviços: "Todos nós temos o direito de duvidar."
Não ouvi a resposta do interlocutor encarnado, mas Alexandre considerou com a expressão fisionômica de um pai otimista e bondoso. Quase todas as pessoas terrestres que se valem de nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar. Verdade? Pouquíssimos, os três que foram citados, mais a esposa, provavelmente estavam vibrando amor, porque o espírito, os médiuns precisam de vibrações amorosas. Os outros, com as suas dúvidas, com as suas decepções, com seus pedidos descabidos, criavam uma atmosfera em que prejudicava a comunicação. Então, o que temos que ter em mente é ajudar, afastar a maledicência, afastar a dúvida e se entregar. Naquele momento é vibrar, né? Para que tudo corra da melhor forma possível. Fiquemos com essas reflexões. Que Deus nos ampare, nos auxilie, que fiquemos em paz.